Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, em que os discípulos se haviam reunido com as portas fechadas, com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Queridos irmãos, obreiros, líderes da obra do Senhor, ministros do Evangelho, gente que está inteiramente comprometida com o reino de Deus, eu queria só recordar a todos e a cada um que a vitória continua sendo nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Eu vou repetir a primeira parte da sentença. Imagine o trovão que será a segunda parte dita pelo povo de Deus. A vitória é nossa. Não há ninguém que possa roubar a nossa vitória, porque ela foi constituída, outorgada, estabelecida e confirmada pelo sangue do Cordeiro, poderoso, santíssimo, eterno, divino, celestial, imutável, aquele que vive para todo sempre. A Ele nosso louvor e nossa adoração. Eu estou imensamente agradecido a Deus pelo privilégio de estar mais uma vez neste santuário, de mais uma vez ser honrado, profundamente honrado com o convite feito pelo pastor Abner para estar aqui, desta feita com os amados irmãos que servem ao Senhor. Estou vendo aqui a alta liderança da obra de Deus neste estado. Estou vendo aqui pessoas que há dezenas de anos estão servindo ao Senhor fielmente, devotadamente. E estou vendo também pessoas que há pouco tempo iniciaram e que nunca vão olhar para trás. Gente que foi levantada por Deus para triunfar. A coisa mais importante do ministério não é a fama. A coisa mais importante do ministério é o sucesso. Pessoas famosas, em primeiro lugar, não sentam juntas. Um famoso nunca senta ao lado de outro famoso, porque se bater uma fotografia vai haver uma discussão de quem é mais famoso. Pessoas famosas não dormem bem, porque têm o medo de que no dia seguinte não vão acordar tão famosos quanto eram quando dormiram. Mas pessoas de sucesso atraem as outras e ajudam a espalhar o seu próprio sucesso com outros. Eu quero louvar a Deus pelo sucesso que tem dado a cada ministro de Deus. Depois que eu cheguei aqui hoje pela manhã, já ouvi notícias tão lindas, coisas tão extraordinárias. Por exemplo, ouvi uma aqui extraordinária, um terreno, uma propriedade em Burkina Faso. Gente, é longe. E de como Deus interveio agora, não é recentemente, parecia que viria o caos. Mas contente também de ouvir aqui notícias muito lindas da Bolívia. 25 anos atrás, não é, pastor? 25 anos atrás eu tive o privilégio de estar no início de uma obra que hoje está gigantesca. Tudo porque a mão do Senhor tem feito isto. Glória a Deus. Eu quero convidar os amados irmãos aqui presentes para que abram a Escritura Sagrada na segunda epístola do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, por favor. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Nós vamos ler dois versículos, 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. O versículo 16 diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17 diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu pediria a gentileza muito especial deste respeitável e ilustre público para que nós lêssemos juntos. Relêssemos, portanto, o verso 17. Por favor. Para que o homem de Deus seja perfeito
e perfeitamente instruído para toda a... Se não se aborrecem com o pedido que eu vou lhes fazer, eu vou tentar fazer este pedido. Obrigado, se pode me atender. Vamos ler mais uma vez, pode ser? 1, 2, 3. Amém. Que palavras lindas, palavras como estas, nós só poderíamos encontrar no Sagrado Livro, na Palavra de Deus. Que Deus fale aos nossos corações aquilo que Ele já projetou e que encontre um caminho livre para atuar dentro de cada um de nós. Eu queria pedir que cada um apertasse a mão de alguém e dissesse assim: foi muito bom você ter vindo, por favor. Glória a Deus. Amém. Podemos então sentar-nos. A Bíblia Sagrada nos fala sobre a eternidade. Eternidade é uma das palavras que nós, humanos, não podemos entender na sua plenitude. Praticamente todos nós temos relógios e nós não usamos relógio para marcar séculos. Nós não usamos relógio para marcar anos. Nós não usamos relógio para marcar dias. Nós usamos relógio para marcar horas. E mais ainda, nós usamos relógio para marcar minutos. E poucas pessoas gostam de relógios que não marcam segundos. Quanto é um segundo? Quanto dura um segundo? Porque nós temos um hábito de analisar, de avaliar segundos, se os segundos são tão rápidos. É porque Deus nos colocou dentro de uma faixa de existência chamada tempo. Deus não vive no tempo. Deus habita na eternidade. E quem vive na eternidade, fora Deus, Deus sabe tudo. Mas quem vive na eternidade não tem muita noção do que é o tempo. Porque a eternidade é tão grande e o tempo é tão minúsculo. Ao mesmo tempo, quem vive no tempo não tem noção da eternidade. A eternidade, ela pertence a Deus. Ela sempre existiu. A eternidade sempre existiu. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus mora na eternidade. Como Deus é eterno, a morada dele também tem que ser sempre eterna. Então Deus sempre viveu na eternidade. Então Deus não precisou criar a eternidade porque ela sempre existe. Não precisou criar a vida porque Ele é vida. E não precisou criar a luz. Vida, eternidade e luz, Deus não precisou criar, porque pertence ao quadro inerente à sua própria pessoa. Mas um dia Deus decidiu criar as coisas, pessoas e coisas. E aí inclui todo o elemento que Deus criou. E um dos pensamentos primeiros de Deus deve ter sido este: onde é que nós, a Trindade, onde é que nós vamos pôr a obra que nós vamos criar, as pessoas que nós vamos criar? Onde é que nós vamos pôr? Deus não poderia pôr a criação dentro da eternidade dele, porque a eternidade dele é só dele. Então Deus teria que criar uma outra eternidade para pôr os elementos que ele iria criar. Porque essa eternidade de Deus, ela é assim, vamos ilustrar, só para a mente humana apreciar, ela é assim, é circular, não tem princípio nem fim. Mas ele precisou criar uma eternidade que tivesse começo. Começa aqui, essa eternidade, ela não tem. Por isso que os anjos são eternos, mas eternos relativamente, porque foram criados. E nós vamos ter vida eterna, mas não seremos eternos, porque já fomos criaturas humanas. E na hora de decidir quem ia criar essa segunda eternidade, ficou decidido que seria o Filho. O Filho cria. Por isso está escrito em Isaías 9,6: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade. Essa eternidade não é aquela primeira que sempre existiu.
É uma segunda que ele criou. O Pai quer dizer gerador. Ele gerou uma eternidade. E ele preparou essa eternidade para os anjos e preparou para nós também. Por isso que Jesus tem autoridade para dar vida eterna, porque faz parte de uma eternidade que ele criou. Agora, se isto estiver na Bíblia, então é verdade. E se não estiver, é melhor não falar sobre isto. Mas no Salmo 90 diz assim: antes que tu formasses a terra e os montes, sim, de eternidade, uma, a eternidade, outra. Tu és Deus. A primeira é só dele, a outra ele deu para os anjos e deu para nós. Estamos felizes porque vamos estar na segunda eternidade? De eternidade a eternidade. Agora, entre essas duas detalhes, existe uma coisa assim, uma lâmina, uma nesga, mas é uma coisa tão fina que não dá para perceber. Chama-se tempo. E antes de Deus nos pôr na eternidade, ele nos põe no tempo. O tempo é o vestibular para a eternidade. Quem viver bem no tempo, viverá bem na eternidade. Quem viver mal no tempo, viverá mal na eternidade. E nesse pouco tempo nós vamos investir tudo o que pudermos na nossa felicidade, porque o resultado do investimento do tempo só vai ser colhido na eternidade. Agora, esse tempo que Deus doou para nós divide-se em três partes. A eternidade não se divide em nada, ela é integral, mas o tempo se divide em três partes: passado, presente e futuro. Nós não temos domínio sobre o passado. Nós temos uma previsão do futuro, mas temos a administração do presente. Nós não podemos administrar o passado, porque já passou. Nós não podemos administrar o futuro, porque não chegou ainda. Estamos sempre nos preparando para ele. Nosso assunto é o presente. Apesar disso, sabedoria verdadeira é aquela que tira proveito do passado, olhando para o futuro e vigiando no presente. E se o nosso presente é o presente de sabedoria e de vigilância, a gente vai lucrar muito na eternidade. Se o nosso passado for mais importante do que o nosso futuro, nós estamos do lado errado. Todo crente tem que ter essa marca. Seu futuro tem que ser melhor do que o seu passado. Porque nós éramos, por natureza, filhos da ira. Agora nós somos filhos de Deus. Ser filho de Deus é melhor do que ser filho da ira. Agora, se aparecer alguém dizendo que o seu futuro é inferior ao seu passado, é melhor corrigir antes que morra. Porque a pessoa no universo que teve um grande futuro, um grande passado e vai ter um terrível futuro, é Satanás. Se Satanás aparecer querendo conversar com alguém, dizendo assim para um crente: ó, escuta, você que é da igreja e tal, me fala sobre o teu passado. Se Satanás um dia fizer essa pergunta para alguém, me fala sobre o teu passado, faça o seguinte: diga, eu te atendo, eu vou falar do meu passado, mas primeiro me fala do teu futuro. Porque na verdade nós não temos passado. A melhor coisa da nossa vida não é o nosso passado. A melhor coisa da nossa vida é o nosso futuro. A melhor coisa da nossa vida não é de onde nós viemos. A melhor coisa da nossa vida é para onde nós vamos. A melhor coisa da nossa vida não é quem nós já fomos. A melhor coisa da vida é quem nós seremos. Aleluia. Sendo verdade isto, nós devemos preocupar-nos um pouco com aquilo que nós poderemos ser no futuro. Por isso é que existe vigilância, por isso que existe prudência e por isso que existe santidade. Santidade, vigilância e prudência são elementos que Deus disponibilizou para nós, para a gente se preparar para o futuro. Mas a grande questão agora é esta: não é tão importante que o povo saiba o que nós somos hoje, porque varia muito.
Hoje nós somos uma coisa, amanhã já somos outra. Um ano passado era vice-presidente, este ano já é presidente, outro era titular o ano passado, hoje está jubilado. Aqui no presente existem muitas alterações. Aonde eu quero chegar? Na verdade, eu quero chegar aqui ao seguinte ponto. Nós estamos nos preparando para deixarmos uma boa imagem na terra, para depois que nós sairmos dela? Será que nós estamos tão preocupados com o nosso presente, que nós não paramos um pouquinho para pensar o que as pessoas vão dizer de mim depois que eu partir? Nosso tempo é curto, mas a nossa história poderá ser longa. O nosso presente é curto, mas o futuro, por exemplo, há quantos anos viveu Moisés? Há milhares de anos. Não há um pregador que não pregue sobre Moisés. Por quê? Porque a vida dele foi uma vida relativamente longa, quando nós pensamos no tempo, mas minúscula quando pensamos na eternidade. Depois de milhares de anos que Moisés viveu aqui na terra, nós ainda temos prazer de lembrar a vida de Moisés. Então eu queria fazer uma pergunta assim um pouco, ela talvez não seja assim tão agradável, mas ela pode ser feita. Por quanto tempo você gostaria de ser lembrado depois que você deixar esta vida? Número 2. Como é que você acha que vai ser o comentário do povo sobre sua vida quando ela terminar aqui na terra? Muitas pessoas poderão no futuro se esquecer que um dia nós somos chamados de reverendo. Outras pessoas, muita gente que nunca nos conheceu, nem vai se lembrar que nós somos conhecidos como isto, como isso e como aquilo. Qual seria um bom ideal? Qual seria um bom projeto de vida para nós começarmos a administrar com relação ao nosso futuro? Eu venho esta manhã, sugerir que nós estejamos sempre vigilantes para que fique a seguinte informação a nosso respeito quando nós deixamos esta vida. Passou por esta terra fulano de tal, um homem de Deus. O versículo, finalmente chegamos ao texto, parece que o texto que havíamos lido era um pretexto, né? Mas foi um texto. Paulo está dizendo a Timóteo, para que o homem de Deus seja perfeito. Para que o homem de... Não diz para que o ministro, não diz para que o pastor, não diz para que o reverendo, não diz para que o doutor, não diz para que o líder, não diz para que o homem de Deus. Parece que Paulo está sugerindo que o melhor conceito a nosso respeito depois da nossa partida será este: homem de Deus. Algumas coisas genéricas, algumas coisas panorâmicas sobre este assunto estão no verso 17 e as outras estão nas entrelinhas do verso 17. Primeira coisa que Paulo está dizendo é que existe homem de Deus. Existiu no passado, existe hoje e muito provavelmente existirá no futuro. Existe homem de Deus. A segunda coisa que nós somos obrigados a reconhecer que nem todos os crentes são homens e mulheres de Deus, mas devem ser. Mas há uma terceira coisa inquietante neste versículo. A ideia de que o homem de Deus é o homem perfeito, esta ideia não tem apoio bíblico. Só por uma razão, porque não existe homem perfeito. Se não existe homem perfeito, então o homem de Deus também não é perfeito. Agora, daí vem uma segunda ideia muito boa, é que o homem de Deus pode ser perfeito. E esta é a sugestão do versículo 17. Eu vou pedir que repitam após mim, se quiserem, só que eu acho que querem. Para que o homem de Deus seja perfeito. O versículo não diz para que o homem de Deus continue perfeito. Diz para que o homem de Deus
seja perfeito. Ninguém tem que ser perfeito para ser homem de Deus. Agora, já que é homem de Deus, tem que tratar de ser perfeito. Verdade? Verdade? Se nós acharmos que homens de Deus são somente aqueles que não têm defeitos, então não os houve, não os há e não os haverá. Mas se nós admitirmos que os homens de Deus podem ir eliminando as escamas, as brechas, aí se aperfeiçoa. Então, há três coisas que Paulo está dizendo no versículo 17. Primeiro, que o homem de Deus existe. Quantos podem dizer amém? Aleluia, homem de Deus. Segunda, já que existe homem de Deus, cada um deve procurar ser perfeito. Mas tem mais uma coisa que não me espanta, mas me alegra. Diz aqui, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Interessante. Paulo não está relacionando o homem de Deus com a sua fé, está relacionando com o seu trabalho. Diz, para toda boa obra. Você vai conhecer o homem de Deus que atingiu esse estado de perfeição, porque ele vai ser de tal maneira instruído que o fruto do seu trabalho será considerado por Deus como boa obra. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Existem 72 versículos na Bíblia nos quais aparece a expressão homem de Deus. Bom, já que a Bíblia tem tantos versículos, só 72 é que falam de homem de Deus, parece que não é tão comum assim, mas tudo bem. 72 vezes aparece na Bíblia a expressão homem de Deus. Agora, uma coisa que me fez pasmar, quando eu estava recebendo uma palavra de Deus para lhes ministrar aqui, e eu lhes prometo em nome de Jesus que eu não estou lhes trazendo sardinha enlatada. Quando eu estava meditando nesta palavra, eu me espantei do seguinte: das 72 vezes que a Bíblia menciona homem de Deus, só 2 estão no Novo Testamento. 70 estão no Antigo. E eu digo, meu Deus, será que houve mais homens de Deus no Antigo Testamento do que no Novo? Mas eu não encontrei uma resposta positiva de Deus, graças a Deus. Não é por isso. No Antigo Testamento não havia ainda a presença do Espírito Santo na terra operando como opera hoje, de maneira que há uma escassez de homem de Deus. Apesar disso, aparece a palavra 70 vezes. Hoje é mais fácil ser homem de Deus no tempo do que no tempo do Antigo Testamento, porque mora dentro de nós aquele que pode fazer de nós um homem de Deus. É possível que alguém pudesse dar uma desculpa no Antigo Testamento de não ser homem de Deus, mas não se pode dar desculpa hoje de não ser homem de Deus, porque é incrível, é impossível de admitir que uma pessoa, um homem, por exemplo, batizado com o Espírito Santo, não seja um homem de Deus. Então, para que o batismo? Então, a ideia de que ser homem de Deus tem que ser um ministro não é uma ideia do Novo Testamento. A ideia de homem de Deus no Novo Testamento é de alguém que está instruído na palavra de Deus. A segunda maneira de entender isto, a outra passagem do Novo Testamento que fala de homem de Deus, também é na carta a Timóteo, só que é na primeira. Paulo diz assim: Timóteo, tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Foge. Só isto, nada mais. 2 versículos. O homem de Deus é o homem que foge das coisas abomináveis. E segundo, o homem de Deus é aquele que se deixa aperfeiçoar e instruir na sua boa obra. Então vamos tentar mais. Uma descoberta do que a Bíblia fala sobre homem de Deus. Bom, existem 2 classes de homem de Deus no Antigo Testamento. Primeira, o homem de Deus que é muito conhecido. Segundo, o homem de Deus que é totalmente desconhecido. Eu não sei se isso nos alegra ou nos entristece, mas a verdade é que a Bíblia é quem nos ensina.
Há homens de Deus cujos nomes nós sabemos, mas há homens de Deus cujos nomes nós não conhecemos. Não sei o nome, não sei se era solteiro. A Bíblia diz assim: e veio um homem de Deus, e o nome dele não interessa. Mas como não interessa? Então, parece que isto está sugerindo que a gente não precisa ter um alto cargo na convenção para ser um homem de Deus. Basta ser crente. Parece que isto está sugerindo que não precisa ser uma pessoa de alta projeção para ser um homem de Deus. Se nós andamos com Deus, temos que ser homens de Deus. Se nós conhecemos a Deus, temos que ser homens de Deus. Se nós pregamos a palavra de Deus, temos que ser homens de Deus. E a reunião mais importante no mundo espiritual não é a reunião dos pastores. A reunião mais importante no mundo espiritual não é a reunião dos crentes. A reunião mais importante no mundo espiritual não é a reunião dos ministros. A reunião mais importante no mundo espiritual é a reunião dos homens de Deus. Porque quando homens de Deus se reúnem, Deus tem primazia total, absoluta. Eu estava dizendo há pouquinho, 2 minutos atrás, que há 2 classes de homem de Deus. Primeiro, os conhecidos. Vamos repetir. Primeiro, os conhecidos. Segundo, os desconhecidos. Uma pessoa pode ser totalmente desconhecida. Uma pessoa pode não ter nenhum cargo na convenção. Uma pessoa pode nunca ver se sentado na primeira fileira de bancos. Uma pessoa pode não ser conhecida nem pelo primeiro nome. E pode ser um grande homem de Deus. Não se pode julgar o homem de Deus por aparências. Não se pode julgar o homem de Deus por circunstâncias. Julga-se o homem de Deus pelo que ele é, pelo que ele faz, pelo que ele sabe, pelo que ele é, pelo que ele faz, pelo que ele sabe, e nunca pelo que tem. Pelo que ele é, pelo que ele faz e pelo que ele sabe. Eu estava querendo descobrir na Bíblia quantas e depois quais. Quantas e quais as pessoas da Bíblia que são chamadas, Pastor Antônio, o senhor sabe disso? Quantas pessoas são chamadas na Bíblia de homens de Deus? Primeiro eu vou dizer 3 que não são chamadas de homem de Deus, apesar de virem-se grandes personagens. Jacó não é chamado na Bíblia de homem de Deus. Não estou dizendo que não era, estou dizendo que não é chamado. Salomão, com toda a sua sabedoria, não é chamado de homem de Deus. Tem mais um, o grande João Batista, não é chamado de homem de Deus. Não estou dizendo que não era, estou dizendo o que está escrito na Bíblia. Então, quem é chamado de homem de Deus na Bíblia? E se nós temos um alvo de obedecer, de atender à recomendação de Paulo no texto que nós lemos, 2 Timóteo 3:17, para que o homem de Deus seja perfeito. Então nós vamos nos espelhar nos homens de Deus identificados como tal na Bíblia e ver se podemos, não é, de alguma forma seguir-lhes. Já sabemos que não são perfeitos, mas já sabemos que foram homens de Deus. Primeiro homem na Bíblia que é chamado de homem de Deus, Moisés. E este é chamado várias vezes. É o campeão. Não é o campeão porque Eliseu é chamado mais vezes, mas é no mesmo, como Eliseu é chamado de homem de Deus no mesmo capítulo várias vezes, então é um fato. Moisés, vamos falar juntos, Moisés. O segundo homem na Bíblia que é chamado de homem de Deus é Samuel. Vamos repetir o nome dele? Samuel. O terceiro homem na Bíblia que é chamado de homem de Deus é Davi. Vamos repetir o nome dele? Davi. Você poria Davi na lista de homens de Deus? A Bíblia pôs. Ponto final, exatamente. Vamos adiante. Há um ilustre, quer dizer, pouco conhecido, dos irmãos não,
mas pouco conhecido. O nome dele não é muito falado, a gente não prega sobre ele, mas está lá, homem de Deus. Então falamos dele. Semaías. Vamos lá? Falar Semaías. Quantos nós já temos? Nós já temos 4. Vamos repetir. Número 1, Moisés. Número 2, Samuel. Número 3, Davi. Número 4, Semaías. Número 5, Elias. Tinha que ser. Elias. Elias é chamado de homem de Deus. Agora nós temos Eliseu. Quase que Eliseu disputa com Elias, mas é quase. Homens de Deus não disputam. Homens de Deus comungam. Se você encontrar 2 homens disputando, seja o que for, não são homens de Deus, são apenas homens. Então nós já encontramos Samuel, nós já encontramos Moisés, já encontramos Samuel, já encontramos Davi, já encontramos Semaías, já encontramos Elias, já encontramos... Quantos nós temos? 6. Falta 1. Timóteo. Eu acho que tem alguém com vontade de me fazer uma pergunta. Irmão Gesiel, na sua opinião, por que Paulo não é chamado de homem de Deus? E para mim, sabe que eu já pensei nisso. Eu só estou sugerindo essa pergunta porque eu já pensei nisso antes. Sabe por quê? Quem tem que reconhecer que é homem de Deus não é o próprio, é outra pessoa. Olha, fique meio duvidoso de alguém que chegar ao púlpito, pegar o microfone na mão e bater no... Eu sou homem de Deus. Psh, homem de Deus nunca diz que é. Os outros é que reconhecem. É como profeta, não é? Nós temos uma maneira muito normal, não estou dizendo que é herético, muito menos abominável. Apostasia, então, nunca seria. Mas cidadão chegar e fazer questão, olha, eu sou profeta, Não, mas não precisa dizer que é profeta, profetiza. Agora eu vou esperar para ver se acontece. O homem de Deus, ele não se rotula. O homem de Deus, ele não se intitula. O homem de Deus não precisa de usar camiseta. Eu sou homem de Deus. Deixa para uma sunamita descobrir que ele é homem de Deus. Este que por aqui passa. Este que por aqui passa. Este que por aqui passa. É o santo homem de Deus. O único caso em que alguém discutiu essa questão foi excepcionalmente, quando o profeta disse: é homem de Deus, você está debochando de mim, me chamando de homem de Deus. Se eu sou homem de Deus, fogo! Mas isso é um caso raro, isso não é a regra. Isso é regra, isso é uma exceção. No capítulo 34 do livro de Deuteronômio, que é a abertura desta mensagem bíblica sobre o homem de Deus, Deuteronômio capítulo 34 diz assim. É um capítulo extraordinário, um capítulo extremamente profético. Deus deu uma lupa para Moisés, que enxergou longe. Moisés foi capaz de avaliar todo o futuro das 12, incrível, das 12, como é que pode isso? E lá diz assim, esta é a benção. Será que os amados poderiam repetir? Muito obrigado. Esta é a benção com que Moisés abençoou os filhos de Israel antes de sua morte. Você tem que abençoar o povo antes de morrer. Você tem que ajudar alguém enquanto está na função, no cargo. Você tem que dar a mão a alguém enquanto você pode. Você tem que dar uma esmola enquanto tiver dinheiro. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, abençoou Israel. E aqui me traduz esta palavra um pensamento muito forte. Biblicamente, cronologicamente, teologicamente, portanto, biblicamente, a primeira marca de um homem de Deus é esta: ele abençoa quem está perto dele. Esta é a bênção que Moisés abençoou os filhos de Israel.
Existem duas palavras na nossa língua muito lindas, e quando nós comparamos isso dentro da Bíblia, é fabuloso. Por exemplo, a Bíblia diz que quando Jesus transformou água em vinho, antes de fazê-lo, Jesus chamou aqueles serventes, apontou-lhes as jarras e disse para eles: enchei de água essas talhas. E diz a Bíblia, e encheram-nas. O que é que a Bíblia diz? Encheram-nas. Quem se lembra do texto literal? E encheram-nas. Hã? Alô? Encheram-nas até em cima. Até em cima. Há três tipos de crentes: os crentes cheios, mas não até em cima. Os crentes cheios até em cima. E os crentes cheios, quem tornou? Três tipos de crentes. Os crentes cheios, mas não até em cima. Ainda tem um pedacinho onde pode colocar outra coisa que não seja água. E que, portanto, quando se multiplicar, não vai ser, quando se transformar, também não vai ser vinho. Crentes cheios, mas não totalmente cheios. Depois, crentes cheios até em cima, na medida. E nós pensamos que o crente cheio até em cima é o crente ideal. Não é o crente. O crente ideal não é o cheio até em cima. Isso é para jarra. O ideal foi Davi que profetizou e disse assim: unges a minha cabeça com óleo e meu cálice fica cheio até em cima. Meu cálice fica cheio. Pastores de sucesso, líderes de sucesso, não são quase cheios. Não são cheios até em cima, são transbordantes. E o senhor que está com a mão levantada, eu vejo o senhor com vontade de perguntar. O senhor sabe, mas a gente sabe das coisas e quer perguntar. Eu acho que é só para deixar o outro mal. E perguntar assim: e qual é a diferença entre cheio até em cima e transbordante? Não é isso? Que era bom deixar bem claro. É que o cheio até em cima tem o suficiente para ele. O que transborda tem para ele e para os outros. E é por isso que a Bíblia dá um lugar tão distinto para Davi, porque Davi tinha essas coisas. A visão de Davi não era de crente cheio no Antigo Testamento, era de crente transbordando no Pentecoste. Eu venho esta manhã, sob a autoridade do Espírito de Deus, dizer para todos os senhores: Deus nos quer mais que cheios, Deus nos quer transbordantes. Transbordantes. Que é isto de transbordante? Cheios para nós e cheios para o nosso irmão. Cheios para nós e cheios para o nosso irmão. Tive duas experiências na vida quase iguais. E disse: Deus, com a tua ajuda não caio na terceira nunca. Uma noite Deus me despertou para um texto da Bíblia. Eu parecia que eu não havia lido aquele texto, mas eu achei fascinante. E Deus começou a me explicar aquele texto. Não é possível, Deus, isso está aqui. Tá, como eu não tinha visto? O problema é teu. Não é problema meu, o problema é teu. Está aí escrito. E Deus, mas olha, eu disse: mas que mensagem tremenda. Jesus da glória, que coisa. E eu comi a mensagem, bebi a mensagem. E quando o pregador bebe, ele quer... eu tenho que pregar isso. Deus está me dando isso, é para eu pregar. Aí eu marquei, tudo preparei, fiz o quê? Esboço. Paulo também fazia esboço, tá? Quando ele pregou para a gripe, eu tinha esboço, 3 pontos. Muito bem, então preparei tudo ali, mas não, na verdade eu acho que eu não escrevi, eu deixei só na mente. Um eu escrevi, outro não. Disse: coisa linda, isso eu vou pregar dia tal. E me preparei. Quando chegou naquele dia de eu pregar, choveu. Mas choveu muito, Aí veio tão pouca gente. Não é... Essa mensagem é bonita demais para pregar hoje.
Eu vou pregar no próximo. Meus irmãos, o papel sumiu, o texto sumiu, a mensagem desapareceu. Até hoje eu não sei nunca mais. Isso aconteceu a primeira vez, eu fiquei, mas que coisa. Aí aconteceu a segunda vez. Quando aconteceu a segunda, Deus, prego para 2 pessoas, mas não vou mais deixar passar. Quando Deus te der uma mensagem, tu não tens o direito de ficar escolhendo quando vais pregar, não. Transborda, 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 transborda. Nem todo mundo que está perto de quem está cheio sabe que ele está cheio, mas todo mundo que está perto de quem transborda sabe que transborda, porque respinga nele. Oh, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Todo homem de Deus tem sua marca. Pode ter muitos atributos, muitas qualificações, mas tem uma marca. Nenhum de nós tem todas as marcas. Flantar é muito bom, flantar é muito bom, flantar é muito bom. Agora tem uma coisa, é mão fechada. Flantar é muito bom, é mão aberta, flantar é muito bom, mas não tem paciência. Sempre tem umas coisas que ninguém é perfeito. Então você não vai passar o tempo se lamentando por aquilo que é um ponto fraco seu. Capriche naquilo que é ponto forte. Capricha no que é ponto forte. O cidadão fala, Deus, por que tu fez de mim um ensinador? Deus está na vontade de conhecer. E passa 20 anos se lamentando porque não é ensinador. E ao pregar o tremendo, prega, meu querido. E chama o ensinador para ensinar, mas prega. Transborda naquilo que está no teu vaso e não no vaso dos outros. Mesa preparada, cabeça ungida. E aí vem a notícia boa, o que mais? Cálice transbordando. Isto é que é vir. Todo homem de Deus tem uma marca. Tem defeitos? Tem. Tem falhas? Tem. Agora tem uma marca. Nós não seremos conhecidos no futuro pelas muitas marcas. Nós seremos conhecidos por uma marca. Quantos anos faz que Jó viveu? Muito tempo, muito tempo. Ele é conhecido pela marca da paciência. Você nunca vai ter todas as marcas. Então saia da clínica geral de todas as marcas e seja um especialista e capriche numa marca. Qual foi a marca, a grande marca de Moisés? A marca da presença de Deus. Há pessoas que você olha de longe e nem precisa discutir. Você vê a presença de Deus naquela época. Quantos se lembram do saudoso? Bom, isso é coisa antiga, não é arqueológica, mas é antiga. Quantos se lembram do saudoso pastor João de Oliveira? Quem o conhecer? Pastor João de Oliveira sentava no púlpito. Quem quer que estivesse de lado, de frente, olhava para ele e tinha o rosto de um santo. A gente via, era a marca. Pastoreou uma igreja, anos e anos. A igreja nunca cresceu. Mas não crescia, porque a igreja pastoreada por mestre não cresce. Não cresce. Ela é sólida. Ninguém ouviu falar em desviado lá em Pindamonhangaba. Não tinha desviado da igreja, porque ele era um mestre. Mas não crescia, porque ele não era um evangelista. Você tem que transbordar naquilo que está no seu cálice. E se falta alguma coisa que está no seu cálice, te junta alguém que tenha outro cálice transbordante e os dois podem fazer uma obra, porque 2 é melhor do que 1. A marca de Moisés como homem de Deus é a marca da presença de Deus. E quem disse isto foi ele mesmo. Moisés é algo assim impressionante, impactante. Moisés foi o único homem nesta terra, com registro bíblico, que deu
não vou falar conselho, né? Dei uma sugestão para Deus. É incrível. Incrível. O único homem que teve a ousadia de dar uma sugestão para Deus. Deus, por que o senhor não faz assim? Moisés, que é isso? Não, nós somos amigos. Nós temos intimidade, isso é coisa de amigo. Deus disse, Moisés, vá destruir esse povo. Eu não aguento mais essa raça, são os imbecis, são os idólatras, eu vou destruir. Sabe que eu tenho poder? Eu te renovo, eu faço tudo de novo. E Deus, posso dar uma sugestão? Não vamos brincar com Deus, não vamos, cuidado. Mas se você quer ver se você é um homem de Deus tipo Moisés, experimenta dar uma sugestão para ele. Deus, por que o senhor... Dá licença, Deus. Fala, Moisés. Nós estamos aqui. Só nós dois, né? Por que o senhor não faz o seguinte? O senhor me mata e deixa esse povo ir. Moisés. E quando a Bíblia estava sendo escrita, em Deuteronômio, no livro das crônicas, 3 vezes diz assim: e o rei fez segundo o que estava escrito, e em obediência às palavras de Moisés, homem de Deus. O povo tem muito mais respeito para com as palavras dos homens de Deus do que etc. Moisés tinha a marca da presença de Deus. Homens de Deus têm que ter a marca de sua presença. Samuel já é outro tipo. Porque Deus apareceu para Samuel, não quer dizer, e aí, você me chamou? Ele, não te chamei. Chamou, não chamou. Não, o senhor está brincando comigo, o senhor me chamou 3ª vez. E a marca não era esse negócio. Não. Depois ele melhorou. A marca era integridade. Não existe, talvez, aqui esta manhã, nenhuma pessoa, talvez, e eu falo isso respeitosamente, mas eu acho que é o óbvio. Nenhuma pessoa aqui esta manhã que diga assim, olha, eu nunca falei uma bobagem. Se existe alguém, acabou de falar. Ao dizer isto, já falou uma bobagem. Todos nós já falamos uma bobagem. Todos nós. Todos nós temos alguma coisa, oh meu Deus, para que eu falo? Não estou falando de mentira, não estou falando de heresia, estou falando de bobagem. A Bíblia diz, e só diz isto de Samuel, não diz de mais ninguém. E de todas as palavras que Samuel pronunciou, nenhuma delas o Senhor deixou cair por terra. Nunca falou uma bobagem. No mundo que se fala tanta bobagem. Não faz muito tempo, em algum lugar por aí, eu estava... O culto terminou, pastor, vamos ali, pastor, vamos. Era tarde já, mas vamos. E tal, e era e começamos a nos alimentar, e daqui a pouco... E começou um barulho lá no rádio, e aquela gritaria. E depois veio uma gritaria de uma palavra que é o nome de uma empresa aérea brasileira. Muito bem. E havia 2 pastores na mesa, nós éramos uns 8, 2 pastores na mesa. Nós estávamos conversando sobre a Bíblia, que é um assunto que eu acho melhor do que qualquer outro. Estávamos conversando, e os 2 pastores, eles desviaram do assunto da Bíblia e começaram olhando para a televisão, tá, olhando. E um fez assim, e vibrou. Daqui a pouco, eles saíram de fininho assim na mesa. Irmão, daqui a pouco nós estávamos conversando sobre a Bíblia aqui, e eles lá olhando. Era um time que estava jogando. Compreendeu? Eu só estou dizendo que deixar uma mesa onde se está falando da Bíblia Sagrada para ser atraído por negócio de azul, não, era Tana, não era gol, era negócio de gol. Então o que foi que aconteceu? Samuel não tinha isso. Samuel não falava bobagem. Samuel nunca prometeu uma coisa que não pudesse cumprir. Samuel nunca fez uma afirmação que não pudesse ser comparada com a verdade. Esta é a marca de um homem de Deus chamado Samuel. Depois veio um homem de Deus chamado Davi. Agora, onde é que o Davi... onde é que esse Davi vai ser como um homem de Deus?
Vencedor de tentação, ele não é campeão, não. Não é campeão. E matar os outros também, ele é esperto nisso. Mas quando a Bíblia fala de Davi como homem de Deus, lá no livro de Esdras, diz assim: Davi, homem de Deus, ordenou os músicos e fez instrumentos para adorar a Deus. Deus encontrou uma coisa em Davi, disse: o que eu vou arranjar nesse Davi? Fraco nisso, fraco naquilo, fraco naquilo, o que é que eu vou... Mas pera, tem uma coisa, descobri. O que é Deus? Olha só, olha isso, anjos, vocês se lembram de algum homem no planeta Terra que disse que me amava espontaneamente? Adão nem se fala, Adão nem orava. Adão nunca orou. Nunca cantou o hino, Adão. Não sei o que ele fazia. Depois de 7, aí veio Enos. Aí se começou a invocar: Adão, você nunca disse para Deus obrigado porque me criou? Não, eu sou o tal. E disseram: não, ninguém te diz que te ama. É verdade que existe um Novo Testamento que falou que amava muito a Jesus, não foi? Mas aquilo foi na marra. Tu me ama assim, irmão? Não tem jeito, o que eu vou dizer? Eu amo. Sob coação, eu amo muito. Davi foi a única pessoa que espontaneamente disse, Salmo 116: amo ao Senhor, porque Ele me ouviu. E no Salmo 18, amo ao Senhor. Isto é presente, digam presente. Você ama ao Senhor hoje. Hoje nada, dá uma olhada no Salmo 18. Eu te amarei, Senhor. Quer dizer, amo hoje e amarei amanhã. 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 Deus vai descobrir defeitos em todos nós. Deus descobre fragilidade em todos nós. Mas se houver uma coisa na qual nós consigamos plenitude e vitória, aí Deus pega aquela coisa e diz: põe aí que este é um homem de Deus. Põe aí que este é um homem de Deus. Mas a pergunta continua: e por que ninguém falou que Davi é homem, que Paulo era homem de Deus? Eu estava dizendo que o homem de Deus não se identifica como tal. Paulo disse que Timóteo era homem de Deus. A sunamita disse que Eliseu era homem de Deus. Quem é que iria dizer isso de Paulo? O pessoal tinha tanto ciúme de Paulo que não teve nem a gentileza de chamá-lo de homem de Deus. Paulo não é chamado na Bíblia de homem de Deus porque não houve ninguém. Porque não houve ninguém que tivesse a humildade de reconhecer que ele era um homem de Deus. Muito sério. E vou lhe dizer uma coisa: se você reconhecer os méritos do seu companheiro hoje, fica tranquilo, amanhã alguém vai reconhecer os seus. Plante amizade, que você vai colher amizade. Semeie benevolência, que você vai colher benevolência. E tem uma coisa: ninguém colhe a mesma quantidade que semeia. Você semeia poucos grãos e colhe grandes espigas. Quem pode glorificar o nome maravilhoso do Senhor? E Elias, qual era a marca de Elias, o homem de Deus? Autoridade. A autoridade é com Elias. É etiqueta? Que é etiqueta? Eu não sei o que você está falando. Rapaz, o Elias entra no palácio, ele vem da roça, né? O Jeca, né? Tá, vem da roça assim, chega assim na portaria: o rei está aí? Moço, não é assim que a gente fala. Sua Majestade o rei está no palácio. Eu quero saber de majestade. O rei está aí? Rapaz, calma. O rei está ou não está? Então, fale com o chefe da guarda. Tem um homem abusado aí, o homem não tem modos. Fala com o rei. Olha, rei, tem um sujeito abusado aí. Deixa. Aí abre aqui. Olha, quando o rei olhou para ele e disse: olha, é do campo, parece que pobretão, mas tem um rosto que brilha.
E o rei disse: deixa ele entrar. Aí o Elias entra, primeira vez: você que é o rei. Rapaz, não é assim que se fala. Pelo amor de Deus, você que é o rei. Elias, rapaz, tem modos. Que modos? Você que é rei? Só por quê? É o seguinte: não vai mais chover aqui não. Não vai mais. Mas quem é você? Você trabalha de serviço de meteorologia. Eu não entendo de gia, eu não entendo de sapo, eu não quero saber disso. Eu estou dizendo que não vai chover, senão segundo a minha palavra. Enquanto hoje muitos se ajoelham aos pés dos reis, Elias triunfa sobre eles. A marca de Moisés foi a marca da presença. A marca de Samuel foi a marca da integridade. A marca de Elias foi a marca da autoridade. Agora, autoridade, não existe escola de autoridade. Interessante, existe o curso de autoridade, mas não tem escola. Por que não tem escola? Por falta de professor. E o Elias, para adquirir essa autoridade, ele teve numa escola séria. Primeiramente, você vai para o Rio, para o Ribeiro de Querite. Aí ele foi. Porque nunca ninguém terá autoridade até que aprenda a respeitar a autoridade. Você não vai encontrar bons pais que não foram bons filhos. Você não vai encontrar bons presbíteros que foram maus diáconos. Você não vai encontrar bons pastores que foram maus presbíteros. Isso tem autoridade, respeito à autoridade tem que vir de baixo. E Deus só entrega a honra de mandar para quem já teve a humildade de obedecer. Alguns dos pastores que eu conheci e conheço neste país, de maior sucesso, pastores presidentes, sucesso tremendo, dá uma olhadinha na história deles, foram motoristas do seu pastor. Não, a única pessoa que nasceu rei foi Jesus. Fora ele, ninguém nasce rei. Os magos deixaram o Herodes enfesado. O que você está falando aí? Onde está aquele que é nascido? Deixa de ser idiota. Ninguém nasce rei. O senhor não nasce. Agora esse que a gente conhece com a estrela, esse nasce. Autoridade. Depois o ribeiro secou. E Deus disse: agora vai para casa uma viúva. A gente acha... É um negócio esquisito ser alimentado por uma viúva. Vou dizer que depois de ser alimentado por urubu, qualquer viúva serve. Qualquer viúva serve. Eu quero me livrar desse urubu. E o senhor sabe, o corvo, quando Deus criou os animais, eu fico pensando nos anjos. Deus, o senhor não leva mal, Jeová. O senhor é muito elegante. O senhor queria desse. O senhor não está achando feio esse animal, não, Deus? Realmente ele não é o mais bonito. O senhor está querendo... Por que o senhor está... Eu nunca faço nada sem propósito. Eu estou criando uma raça, uma qualidade de animais chamado corvo, porque um dia eu vou precisar de um deles para levar carne para o meu profeta. Mas o que é que o corvo tem? O corvo tem uma qualidade muito especial. Ele não come carne crua. Ele não come carne fresca. E eu imagino, mas ele tem pavor, ele só gosta de carne podre. Eu imagino o corvo com aquele bifão, aquela... Olha coisa aí, eu não estou levando isso. Só estou levando isso porque o meu patrão mandou. Nunca pense que Deus fez alguma coisa na história sem propósito. Se existe corvo na terra, é porque um dia um profeta precisa do bife completo. Porque se fosse outra ave, só entregava o osso, a metade. Aí disse: não, tem um corvo. Mas para o diabo não dizer: o senhor fez uma coisa deselegante na sua criação. Que deselegante? O senhor criou um animal para isso. Não, senhor, eu também honro o corvo. Como honro o corvo? Vê quem foi que Noé soltou o primeiro da arca, não foi um corvo? Então teve a honra dele também. Deus nunca perde para o diabo. Deus sempre mantém uma zona de equilíbrio em tudo aquilo que faz. Dá para glorificar o nome dele?
Bom, eu vou concluir. Realmente eu não me lembro que hora eu entrei, mas eu preciso pelo menos saber que hora eu saio. Eu acho que faltam 2 minutos e... Mas 2 minutos, ok. Antigamente tinha um... O negócio está ali. Mostra para mim, pastor. 2 minutos. Aonde? 13h45? O que é isso? Minutos? Transbordou. Estava cheio, mas agora transbordou. Aí Deus tira o Elias de ser alimentado por corvo, leva para ser alimentado por corvo. Se você for fiel, quando os corvos vierem, Deus vai pôr uma pessoa humana no seu caminho, mesmo que seja uma viúva. Agora, se você for fiel no atendimento a uma viúva, tem um anjo lhe esperando. Sabe qual é o drama de alguns obreiros hoje, jovens, nesse século 21? É que eles querem começar seu ministério alimentado por anjos. Meu filho, primeiro é por urubu. E eu penso, pastor Ábido, eu penso, eminente mesa, eu penso que alguns oradores, alguns pregadores que aparecem hoje pelas igrejas, desafiando os pastores, ofendendo os pastores, com falta de respeito, é porque essa gente quer começar com anjo, tem que aprender a lidar com o urubu. É gente que não tem escola, é gente que não tem pastor, é gente que não escuta a doutrina, é gente que só quer dar sem haver recebido. Primeiro, um animal. Segundo, uma pessoa. Terceiro, um anjo. Isto é a escada de Jacó na nossa vida. Anjos te esperam se tu fores fiel na casa da viúva. A casa da viúva te espera se tu fores humilde, enquanto o urubu traz a comida. Depois vem Eliseu. A Bíblia diz Eliseu, homem de Deus. Eu te pedi alguma coisa? Não, você não me pediu. E então, e agora? Eu não pedi filho. Não pedi, mas queria. Você agora está querendo zombar de mim. É o maior desejo da sua vida, mas Eliseu não discutiu. Qual era a marca de Eliseu? Era a marca da revelação. O general do exército sírio estava lá, a portas fechadas, tranca, já trancamos, passa o cadeado, já passamos, apaga a luz, já apagamos. Então agora vamos discutir, é o seguinte, assim. No dia seguinte, Eliseu já sabia tudo. Tem um cafajeste aqui no nosso meio. Não tem não, rei. Tem um delator. Não tem não. Tem. Estão lavando o jato aqui na nossa arraial. E como é que esse homem sabe de tudo? É porque ele é homem de Deus. E para homem de Deus não existem trevas. Tudo está transparente. Para homem de Deus não existem barreiras. Tudo é possível. Receba nesta manhã a graça para viver como homem de Deus. Alguns se notabilizarão pela marca da presença, outros se notabilizarão pela marca da integridade, outros se tornarão notáveis pela marca da autoridade, outros se tornarão notáveis pela marca da revelação. Uma senhora chega e diz o seguinte: meu marido morreu, o senhor sabe como é que está o dólar, está um escândalo, e na verdade, que eu saiba, o dólar não subiu, o negócio é a ribanceira onde está caindo o real. O senhor sabe como está a situação, e a carneira de poupança não está dando nada, e é o seguinte, meu talão de cheque já está zerado, e agora querem hipotecar meus 2 filhos. Existem algumas decisões no ministério que você não toma se não tiver uma palavra de revelação. Eu quero dar graças a Deus por todos os livros que existem para ajudar os pastores, mas eles não dizem tudo, porque algumas coisas que só a experiência de vida que vai nos levar a um desafio. Bem-aventurado é aquele que tem uma oportunidade de lidar um bom tempo com pastores
Bem-aventurados. Porque eles aprendem muito, aprendem muito, aprendem muito. E geralmente, quando nós tomamos uma decisão, eu sou filho de pastor, eu me lembrei algumas decisões que eu tomei, e eu pensava, como é que meu pai resolveria este problema? Eu tentei resolver, deu certo. Mas vai chegar o dia que só uma revelação de Deus. E a revelação de Deus, ela está disponível para os homens de Deus. Aí Deus deu a revelação, eu penso que eu termino aqui. E Deus deu a revelação para Elias, para Eliseu. Ele disse: tu tens boa amizade aí na vizinhança? Olha, o que ainda resta para mim são meus amigos. Só olha, quem tem amigos não passa fome. Pede emprestado. Algumas pessoas não têm milagres maiores de Deus porque não têm amigos. Algumas pessoas não têm mais milagres porque os vizinhos, porque a pessoa criou um mau ambiente com os vizinhos. Nós temos que fazer a nossa parte e deixar os agentes de Deus disponíveis para ele. A mulher não tinha dinheiro, a mulher não tinha nada, não tinha nem azeite, mas a mulher tinha amigos, reputação. Reputação não se compra e não se vende, e não está em promoção. E arranja para ti vasos. Agora eu te dou uma recomendação. Primeiro, tem que ser muitos. Quando nós temos o espírito de fé, nós cremos no milagre. Mas quando temos o espírito de revelação, nós sabemos o tamanho do milagre. A fé crê em milagres, mas a revelação vê o tamanho do milagre. Aí ele disse: traga muitos, que eu estou vendo a quantidade de azeite que vai. A Bíblia diz: não poucos, não poucos. Eu quero concluir aqui para lembrar uma coisa. Quem faz o milagre é Deus, mas quem determina o tamanho do milagre somos nós. Quem vai multiplicar azeite, que vai multiplicar conhecimento, que vai multiplicar sabedoria, que vai multiplicar as coisas da nossa vida é Deus. Mas a quantidade que Ele vai multiplicar, isso está dependendo de nós. Jesus viu 6 vasilhas vazias, 6 talhas, mandou encher de água. Quanto vinho teremos? 6 talhas. Deus não multiplicará mais do que as talhas que você tiver. Deus não transformará mais do que aquilo que você já tem na sua mão como matéria-prima. E Eliseu disse: vai buscar. A mulher determinou a quantidade de azeite. Como? Pela quantidade de vasilhas. Diga comigo, povo de Deus: multiplicação de azeite é com Deus. Vasilha, vazia é comigo. E vou terminar dizendo uma coisa. Acho esse trecho muito bonito. Traz muitas vasilhas vazias. Jesus e o profeta Eliseu, na Bíblia, são as duas pessoas que mostram uma grande simpatia por coisas vazias. Eliseu no Antigo Testamento e Jesus no Novo. No Antigo Testamento dizia: traz vasilha, vazia, vasilha, vazia. E Jesus olhou para aquelas talhas vazias. Talvez ache aqui um obreiro, pelo menos um, que apesar de tudo, está aqui esta manhã, mas se sente vazio. Deixa eu te dar uma palavra de esperança. O milagre de Caná da Galileia aconteceu porque Jesus se interessou por talhas vazias. Ele está de olho em ti e vai te encher. Ele está de olho em ti e vai te encher. E não vai apenas te encher, vai transbordar. E no último minuto eu quero dizer-lhes o seguinte: a marca de Eliseu foi a revelação. Mas eu vou lá para o último, que é Timóteo. E a marca de Timóteo foi a submissão. Submissão.
Homens submissos no céu são reconhecidos como homens de Deus. Timóteo foi submisso à sua mãe. Timóteo foi submisso à sua avó. Timóteo foi submisso à liderança de Paulo. Virtudes pessoais são uma coisa, características individuais, outra coisa. Esse assunto da psicologia. Agora, humildade e submissão é algo que nós temos que construir. Ninguém dorme soberbo para acordar humilde. Humildade não é fruto que está caindo de árvores. Humildade é um processo. É um processo. É um processo. E toda humildade tem um pano de fundo extraordinário chamado obediência. Ninguém tem espírito humilde se não encontrou capacidade de obedecer. Jesus no céu nunca teve problemas, mas tem uma coisa que Jesus não sabia no céu. Eu só não digo que Jesus sabia tudo aqui na terra, porque há uma coisa que Jesus não sabia. A única coisa que Jesus não sabia aqui na terra, única, o resto inteiro sabia tudo, mas ele não sabia obedecer. Não é que ele fosse desobediente, é que ele não sabia. Como é que é esse negócio de obedecer? Me expliquei. Porque no céu ele não obedeceu aqui. E por isso está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 9. Jesus aprendeu. Foi a única coisa que ele teve que aprender. Ao aprender a obedecer. Agora, deixa eu dizer uma coisa só para concluir. Se Jesus, o nosso mestre, aprendeu a obedecer, Deus abençoe a todos no nome precioso de Jesus.